Irmãos e irmãs, um bom dia a todos vocês que fazem parte da nossa grande família, a família do Senhor. Quanta saudade, né, que nós sentimos de todos, de ver todos aqui juntos, num tempo tão bom, e a gente fica cada domingo mais saudoso. Esse é a segunda ceia, né? Eu não sei se esperava ou não esperava ter duas ceias nesta igreja sem o povo, mas a saudade nossa é bastante, né? Todo o povo aqui da equipe aqui reunida, dos pastores, da pastora, a gente sente falta do cheirinho das ovelhas, não é? O cheirinho bom que as ovelhas têm aqui nesta igreja, o cheiro dos perfumes, como diz o pastor Paulo, dos ruge. Não sei nem se tem mais isso na vida, não sei se existe mais ruge, mas a gente sente o cheiro, todo mundo, dos avanços dos homens, né? Os homens são menos chiques, a gente sente cheiro de avanço. Também não sei se existe avanço, né? Talvez o Darcy que está aqui acompanhando a Cleide use avanços. São os avanços? Mas nós sentimos saudade de todos vocês, e se Deus quiser logo estaremos juntos. Estamos aí esperando, não tem o que fazer. Temos que orar, temos que esperar. E eu creio que a Bíblia diz que Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e ninguém as arrebatará das suas mãos. Também nós cremos assim, né? Ninguém as arrebatará. Eu quero ler com você uma mensagem da palavra muito especial. Eu gosto muito de temas como este, são temas pelas quais eu acho que eu fui chamado a pregar sempre. E quando eu trato desse tipo de assunto, meu coração fica alegre. Eu acho que Deus gosta. Hebreus 4, verso 15 a 16, eu vou ler com você esse pequenos 3 versos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegando com confiança ao trono da graça de Deus. Conta a história que um caçador estava com amigos perto de uma propriedade rural da rainha da Inglaterra. Na caminhada ele se machucou e com as suas machucaduras, os amigos o deixaram para ir buscar socorro. Mas enquanto estava ali, ele sentado ali perto de onde estava, alguém chegou de carro e reduziu a velocidade e parou. Desceu uma mulher que dirigia e perguntou se ele estava bem, e ele contou a história. E quando ele percebeu, com a conversa que ia se decorrendo, ele percebeu ser a sua rainha, a rainha da Inglaterra. Quando eu falo de rainha da Inglaterra, eu lembro da minha irmã Heleninha. Ela sempre assiste, eu já até mando um abraço para ela, né? Heleninha Schultz, eu falo que ela é a rainha da Inglaterra aqui da igreja. Porque nós temos umas fotos bem parecidas. Então, dona Heleninha, aí fica aquele abraço, que fez aniversário semana passada. Afinal, tem quase a idade da rainha da Inglaterra mesmo. Ou se não for, a idade. Mas, por mais que você queira falar com algum membro daquela família, é praticamente impossível. O caminho é longo, os protocolos são exigentes e não tem jeito.
é inacessível. Eu já tive o privilégio de estar em frente daquele palácio, olhando distante, com um grande portão no meio, e a gente pensa, quem sabe, né, quem está lá dentro? Mas atravessar aquilo é impossível para alguém comum como nós. Não tem jeito. Mas tem uma família real, completamente acessível, e que não é qualquer rei, é o rei do universo, o criador do universo. Não é qualquer realeza, é a realeza do universo, muito superior a qualquer tipo de reinado humano existente, na qual a humanidade até já se arrependeu de ter desejado. Um dos maiores erros do ser humano foi quando aquele povo teve que pedir socorro para Samuel, dizendo, olha, nós erramos, pedimos um rei, e Deus nos deu o rei. E não queremos mais, vemos que pecamos por não andar na vontade do Rei dos Reis. Quisemos um rei humano, mas já não tinha mais jeito. Mas essa realeza que nós temos, ela tem acessibilidade a todos os seus filhos e filhas, aos seus súditos. Pena que muitas pessoas jamais conheceram o Evangelho, têm medo de se aproximar do Rei dos Reis, têm medo de que as suas vidas não sejam aceitas por Ele. Os defeitos que tem parece que provocam um desejo de fazer o caminho inverso. Ao invés de chegar-se ao trono do Rei dos Reis, elas vão ao caminho oposto, elas correm do trono, porque olham para si mesmo, desconhecem o Evangelho do Senhor, e olhando para si próprio, elas chegam à conclusão de que é melhor ficar longe do Rei dos Reis por medo. Mas esse não é o caminho que Jesus veio inaugurar. Esse é o caminho inverso, porque a Bíblia mostra o Rei dos Reis acessível a nós todos. E nós precisamos conhecer o Rei dos Reis. Aqui no verso 14, nós lemos assim: visto que temos um grande e sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos então a firme confissão em nossos lábios. Quando a gente deseja estar diante do trono de Deus, com o desejo de mudar a vida, com o desejo de ser aceito, de ser considerado, nós olhamos aqui para a palavra que é um testamento de Deus, e para nós já foi algo tremendo, maravilhoso para as nossas vidas, que é confiar somente em Jesus Cristo, confiar só nele, olhar para ele, e ali temos a certeza de sermos acolhidos, aceitos, recebidos por esse Jesus, que a sua obra foi suficiente para todos nós. Não há qualidade nenhuma em nossas vidas para nos dar o direito de ter um protocolo na qual o Rei dos Reis receberia você e eu. A condição primeira para ser recebido ao trono de Deus é a consciência do estado que somos, de pecado. É lógico que Deus tem o critério seu para nos aceitar. E qual que é o seu critério? Seu critério é o seu Filho, Jesus. Este é o critério de Deus. Por isso, e quanto pior nós somos, estamos, mais temos que olhar para Jesus. E assim passamos a viver neste estado de sobrevivência espiritual gracioso que Deus nos dá. É olhando fixamente para Jesus, confiando e crendo nas suas qualidades que agradaram o Pai, não nas nossas qualidades que não são aceitas pelo Pai. O Pai nos aceitou no trono da graça, mediante o seu Filho Jesus Cristo, o sumo sacerdote,
que de uma vez por todas fez a sua obra de aceitação em nossas vidas. Assim é com a vida espiritual, é olhando fixamente para Jesus, acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância à nossa volta. Eu gosto muito de assistir programas de televisão de avião, né? Programa de avião. Um deles é aquele programa, você deve conhecer, deve ter assistido, o Darcy já viu, que já assiste, o Desastres Aéreos. Assistiu Desastres Aéreos? Quando a gente vai, de vez em quando, viajar de avião, minha esposa fica doida comigo de eu ficar assistindo esse tipo de coisa. Aí ela fala, por que está vendo isso? Vai andar de avião? Eu falei, só para saber o que não tem o que fazer quando acontecer alguma coisa. Aí eu falo para ela, vai ser bem rápido, fica tranquilo, não precisa nem ter medo. O negócio acaba depressa. Mas os pilotos de avião, eles têm, para se orientar nos seus instrumentos, um deles chamado o horizonte artificial. Porque, na maioria das vezes, eles não sabem se estão indo reto, para cima, para baixo, para os lados. Eles não sabem, não tem a orientação necessária. A sua única orientação é aquele instrumento que mostra que eles estão no horizonte certo, no rumo certo. E eles não têm que se preocupar nem quando o avião balança, nem quando tem as turbulências, nem quando tem nada o que cause medo. Eles têm que confiar. E o horizonte artificial, ele está ali. Então, eles vão para o alvo, eles vão para o seu destino. O nosso horizonte artificial é Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Ele, vocês estarão seguros no Pai. Não precisam considerar as circunstâncias à sua volta. Suas circunstâncias do medo, suas circunstâncias emocionais, as circunstâncias que você acha que é desqualificado, a circunstância que você vê que não é aceito porque você não é a melhor pessoa do mundo. Isso não é pensamento que nos deixe seguros no Senhor. Porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. Quem Ele é, o que Ele fez. Nossa segurança está no pecado que Ele pagou por nós. A nossa segurança está na vida do Filho. E saber que olhando para Jesus, nós somos recebidos no trono da graça de Deus, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo. Nós não podemos andar pelas nossas variações de humor, nossa bipolaridade emocional e espiritual, nossa bipolaridade de fé, não é necessário, porque Jesus fez a obra completa e completamente suficiente para deixar a sua igreja recebida ao trono da graça do Pai. É nele, o Pai olha para Jesus e todas as explicações que nós deveríamos dar, Jesus as dá por nós. Afinal, a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele é o nosso advogado junto ao Pai o tempo todo. Como eu sou alegre, como eu sou feliz por acreditar que o critério para ser recebido pelo meu Pai Celestial não seja de ser uma pessoa boa, com número suficiente de ações, com número suficiente de ficha prestada no serviço religioso. Não é isso que me dá nenhuma garantia de estar ali diante de Deus. Mas a minha fé está baseada naquilo que Jesus fez por mim e eu estou seguro nele o tempo todo. Isso para nós é maravilhoso. Isso é a chave do céu. Isso é a chave da alegria. É a chave da vida que Deus concede para nós. Não tem coisa melhor. Não tem insegurança. Não tem acusação das outras pessoas. Não tem acusação do inimigo das nossas almas, o diabo. Não tem acusação da nossa própria consciência. Não tem nenhum tipo de coisa que nos faça ser menosprezado diante de Deus, porque Jesus, o seu Filho, é o seu amado, e nós, olhando para esse amado, somos abençoados com essa paz, a paz de que sabemos quem somos e para onde iremos. No verso 15, a
palavra muito especial aqui ainda diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se alguém deseja conhecer a Deus, ficar diante do Pai, em alegria, em serenidade de coração, deve crer na Bíblia, que fala que nós temos alguém que pode se compadecer de nós, e que não é alguém que fica olhando para as nossas fraquezas, que fica se divertindo às nossas custas, às custas da humanidade, não é? Algumas pessoas acham que Deus é um Deus grego, porque os deuses gregos brincavam com o ser humano, né? Se mudava para lá, mudava para cá, mandava vento forte, vento fraco, mandava fogo, tirava fogo, e as pessoas diziam: não, os deuses que estão fazendo isso conosco, né? Aquela sensação, muitos acham que nós temos esse tipo de Deus, que manda doencinha, tira doencinha, essas coisas que a gente observa por aí. Não é nada disso, não é? Embora as coisas aconteçam, e nós acreditamos significado às coisas, o nosso Deus, Ele está aqui para nos guardar, para nos encher de coragem, encher de vida, porque Ele é um Deus que se colocou em nosso lugar. Não é um Deus que fica lá em cima brincando com a terra, com a gente, mas um Deus que se colocou em nosso lugar. Diz a Bíblia que Ele pode se compadecer de nossas fraquezas, porque como nós, Ele foi em tudo tentado e provado. Ele fez exatamente o que acontece com a gente, Ele esteve na mesma situação. Ele foi empático conosco. Existem as pessoas antipáticas que não estão nem aí com você, as antipáticas que não se solidariza, que não tomam o seu lugar. Existem as pessoas simpáticas que até são educadas com a gente e até ajudam alguma coisa, mas existem as pessoas empáticas, são aquelas que entram em nossas fraquezas e sentimentos, elas se misturam conosco. E Jesus teve essa empatia com a gente. Quando Ele se tornou carne, a sua empatia fez-se real, de modo com que Ele sabe exatamente cada sentimento que eu tenho, que você tem. Jesus conhece quando você se alegra, Ele sabe disso. Jesus foi muito alegre. Jesus não é esse fiscal de religião que a gente vê nesses grupos religiosos por aí, não. Eu não tenho Jesus fiscal nenhum. Aliás, tenho pavor quando alguém fala: ó, Deus está vendo, hein? Deus está olhando, hein? Pior ainda quando o pai e mãe falam: Deus não gosta, hein? Deus vai castigar. Aí você acabou com Deus, para as suas pessoas que estão ao seu lado. Esse Deus não está aí, não. Mas o Deus que nós temos é um Deus alegre. É um Deus que vai ao encontro do pecador e se identifica com o pecador, e sente com o pecador, e liberta o pecador. É o amor de Cristo que nos constrange. A religião nos faz ser constrangidos para depois considerar doutrinas e mandamentos. Mas no Evangelho é Ele quem nos constrange. O amor de Deus é que nos causa o desejo de pedirmos perdão e sermos conforme Ele é. Jesus conhece quando estamos eufóricos de alegria, quando estamos satisfeitos, não é? Ele sabe quando você está na polaridade positiva, onde tudo é sol, onde tudo é flor, onde tudo é passarinho, não é? Onde você dá bom dia até para o espelho quando você sai no hall da sua casa. Ele sabe o que é estar na polaridade positiva, mas também Ele sabe o que é estar na polaridade negativa, quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza, quando perdemos alguém importante para nós, que coisa terrível, né? A gente vê pela televisão famílias enterrando famílias, sem poder se despedir, em valas, na coisa mais estranha do mundo, da finitude de alguém, né? Mas
triste de se despedir de alguém, como se fosse nada. A gente vê isso, quando a gente perde alguém, Jesus sabe disso. Jesus está junto, Ele está perto, sabe quando a gente sente vontade de pecar, Ele sabe o que é isso, Ele sabe o que é as tentações humanas. Na sua oração Ele disse: Pai, não nos deixe cair em tentações. Ele sabe o que é. Você não precisa ficar longe de Deus, porque às vezes sente o desejo, a tentação do pecado, ou às vezes cai no pecado. Infelizmente, as coisas acontecem. Que mundo você está que acha que não acontece? Que mundo que você vive, da sua religiosidade, que você acha que isso não acontece? Mas quando acontece, Jesus está lá para dizer: filho, perdoados estão os teus pecados, vai, não peque mais, porque comigo você terá força para vencer. Ele sabe quando estamos cansados, deprimidos, fracassados. Ele sabe cada detalhe das nossas crises. Ele suou sangue, Ele esteve amalgamado com o ser humano. Jesus é a face visível de Deus o Pai. Nunca ninguém conheceu a Deus, conheceu em Cristo Jesus. Quando Filipe chegou e disse: Senhor, para onde tu vai? Ele falou: eu vou para o Pai. E ele disse: mostra-nos o Pai. Jesus falou: eu já estou há tanto tempo com vocês, se vocês não conhecem o Pai? Quem me vê, vê ao Pai, quem me escuta, escuta ao Pai. E assim é a face visível de Deus em Cristo Jesus, que é o homem-Deus antes de ser Cristo Jesus, o Deus-homem. Que Ele veio se identificar com o ser humano, comigo, com você, plenamente identificado. Essa sua encarnação deu essa experiência de ser humano, experimentando as mesmas fraquezas pelos quais passamos, se identificando plenamente com a gente. A Bíblia diz que não temos um intercessor que não sabe pelo que passamos, alguém teórico e distante, mas como nós, passou por todas as coisas. Como é que você se sente? O tempo vai passando, o tempo vai passando, já ficando temeroso com o mundo. O mundo, às vezes, fala: meu Deus, será que chegou o apocalipse? Estamos temerosos, com tantas questões, temerosos com o que vai ser depois, com desemprego, com finanças. Somos temerosos com tantas coisas. A gente pensa, e às vezes a própria situação de reclusão vai nos deixando meio sem sentido, vai deixando a gente meio sem plano, sem motivação. Mas uma coisa eu quero dizer a você: Jesus está conosco, Ele está com a gente. Chama Jesus para o seu sofá, chama Jesus para a sua mesa do almoço daqui a pouco, chama Jesus para dentro da sua vida que está deprimida. Chama Jesus, Ele vai fazer-se presente, Ele vai alegrar o seu espírito. Chama Jesus para perto, porque tudo que você contar para Ele, pode ter certeza que Ele vai dizer: eu sei exatamente o que você está passando, eu compreendo você. Se fosse hoje, nesse tempo moderno, Ele enviaria um WhatsApp dizendo: estamos juntos nessa. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Amém, povo? Pode falar amém aí na sua casa? Bem aí, gostoso com a sua família, sem vergonha? Já que você não está aqui na igreja, faz de conta que você é um meio pentecostal, no sentido de ser explosivo, não é? Mas pode dizer: ô Jesus, estamos juntos nessa crise momentânea, mas também estaremos juntos no domingo da ressurreição. Estaremos juntos pela manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na vida do crente sempre haverá o amanhecer, e o amanhecer na Bíblia é justiça, paz e alegria, porque diz lá em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito.
Vai ser dia perfeito, fique tranquilo. E o verso 16, precioso demais. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos a Ele com confiança para obter ajuda sem medo. Eu confesso a você que se você me pedir, ou se alguém me pedir para ir a qualquer lugar, qualquer pessoa, com qualquer influência, para pedir um favor, eu não vou. Eu não vou. Ah, vai lá, pede para o fulano lá, sei lá onde, na prefeitura, no órgão esse, órgão aquele, pede um favor, implore, pode esquecer. Eu sou a pessoa mais desqualificada da face da terra. Essa semana eu fui ver um probleminha no cartão transporte, porque botei lá dinheiro e fui passar no ônibus lá, falei, epa, você não tem dinheiro. Eu falei, eita fubá. E aí eu fui lá na agência e estava lá, só com hora marcada. E eu falei, Jesus Cristo, não é possível, andei tudo isso para chegar aqui, não ser atendido. E o moço da porta estava lá, e eu falei assim, eu vou implicar com esse moço. Falei assim, viu, mas não tem ninguém dentro que quer ser atendido. Aí, enquanto ele falava com outra pessoa, eu baixei a cabeça, voltei para casa, abri o computador, marquei o horário, e semana que vem eu vou lá. Mas eu não sou desse tipo de gente. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser diante de Deus e não das pessoas. Melhor é pedir ao Pai do que pedir favores a seres humanos para adquirir vantagens. Diante do trono da graça, você pode ir ousadamente, diz a Bíblia. Ousado, porque vai com confiança e você vai alcançar misericórdia e graça, é o que diz aqui Hebreus. Vai com confiança. Antigamente existia um quadro na televisão chamado O Impostor. O sujeito chegava e já entrava em festa, entrava em casamento, entrava em qualquer lugar e a confiança dele era o que enganava os seguranças, enganava os protocolos de entrada. Era a autoconfiança. Ela chegava chegando, não chega que nem nós assim, meio cabisbaixo, que chama a atenção de qualquer pessoa. Você não, certamente pela sua cara você não é convidado. Não, mas o sujeitinho entrava e entrava entrando. Talvez essa confiança seja requerida a nós, quando diz, entra no trono da graça, calçado, financiado por Jesus Cristo. Entra e vá e peça, porque se você entrar ousadamente, se você entrar com confiança de fé, porque aquele que crê em Jesus tem fé o suficiente para entrar no trono de Deus e pedir, para ser socorrido e achar graça no momento adequado, porque é só aquele seguro na fé, na palavra, naquilo que Cristo fez, na vida comprada por Ele, é que tem ousadia e confiança e chega diante do Pai e pede, sem achar que vai ser desprezado ou colocado de lado. Esse acha graça, esse tem seus pedidos e a sua vida socorrida no momento necessário. Então, se você está sofrendo, está precisando de muitas coisas na sua vida, como o Pai deseja te dar, como o Pai deseja te socorrer, como o Pai deseja honrar a sua fé, porque não há coisa melhor diante de Deus e Jesus Cristo quando a gente chega com fé, porque a fé agrada a Deus, a fé agrada ao Pai, a fé deixa o Pai contente. A fé faz isto. A fé deixa o Pai reconhecendo que o povo na qual Ele deu a sua vida creu, e isso alegra o Pai. É como um cozinheiro que faz uma mesa bonita, né? E naquela mesa bonita chama o povo para comer e o povo come. E quando come, come com boca boa, né? E repete, acaba tudo. Aí o cozinheiro, os anfitriões, eles dizem, que bom que gostaram. Isso é a alegria do cozinheiro, é a fome da pessoa. Assim é com o nosso Deus e Pai. A alegria do Pai, a alegria do Filho é ter a sua obra de cruz reconhecida por nós.
E a nossa confiança, quando chega, honra o Pai, honra o Filho, e nós somos abençoados. Sabendo-se assim, você pode chegar-se a Deus, não é? Porque Ele vai te abençoar. E eu quero então, deixar essa palavra com você. Você pode experimentar por si mesmo o amor e a aceitação de Deus pela sua vida, porque Ele já recebeu a Cristo e já recebeu você. Então faça de Jesus então a melhor coisa da sua vida, e você será recompensado com paz, muita paz nesse tempo, o tempo que o Senhor te dará. Seja com você, seja abençoado, seja firme nesta manhã, que você tenha esse combustível para viver mais dias da sua vida, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que está no seu coração. Amém?